Oi pessoas, aqui quem fala é Débora Ferreira e esse aqui é mais um vídeo do canal História com Débora. Vamos ver hoje aqui nesse vídeo feudalismo. Isso mesmo, feudalismo. A sua formação, o papel da igreja, as divisões sociais. Eu vou começar com a formação. As invasões germânicas contribuíram para a formação do feudalismo, porque estava muito perigoso viver nas cidades por causa dessas invasões violentas. Então, as pessoas começaram a migrar para os campos, como eu falei no vídeo passado da Alta Idade Média. Se você não viu, então veja. Bom, aí com essas invasões, as pessoas migraram para o campo e também contribuiu para a formação do feudalismo foi a troca cultural entre os povos germânicos e romano. Porque assim, gente, quando Roma caiu, né, o Império Romano do Ocidente caiu, acabou surgindo reinos germânicos ali naquele território. Eles conviveram, né, com os romanos e os germânicos e aí foram tendo essa troca de costumes. Um dos costumes que eu também vou destacar é o comitatus, que é um costume germânico, que é a troca de lealdade entre homens, entre dois homens, com relação assim de dependência. Depois eu vou explicar melhor, mas também tem o colonato, que é onde o camponês trabalha na terra, né? Ele produz ali para o seu senhor, que é uma prática, que é um costume romano, e você vai ver isso no feudalismo. Esses dois costumes, tanto germânico quanto romano, e esse costume vai formando o feudalismo. E também, gente, tem a igreja. A igreja, ela foi muito importante também, ela tá crescendo muito, ganhando muito poder nesse período. Por que ela ganha esse poder? Como ela ganha esse poder? Bom, gente, as pessoas acreditavam, claro, na igreja, acreditavam no seu poder divino, que ela era mediadora entre Deus e os homens. E também, o reino franco é um reino que eu já tinha falado no vídeo passado. É um reino, assim, que eu vou destacar Carlos Magno aqui, que ele faz uma expansão territorial mais abrangente, ele cresce mais o seu império e ele se associa à igreja, tanto que um papa coroa Carlos Magno, considera Carlos Magno imperador de Roma. E esse título já não era mais usado desde que Roma caiu. Então, assim, a igreja legitima muito Carlos Magno. Para você ver também outro exemplo do poder da igreja com o rei Clovis, que veio bem antes de Carlos Magno, que foi o primeiro rei dos Reinos Franco a ser batizado pela igreja. Ou seja, a igreja estava dando a bênção para a coroação pelo batismo dele. Então, assim, os reis começam a procurar a igreja para legitimar eles, para mostrar, olha, a vontade de Deus que eu seja rei. Então, com isso, a igreja vai se associar à política, ela começa a ganhar muitos prestígios. Também ela começa a ganhar terras, então ela fica muito forte economicamente também. Porque assim, quando o Império Franco vai expandindo os territórios, esses territórios conquistados, eles vão sendo cristianizados, eles vão se converter ao cristianismo. Então vai ser mais fiéis, mais ofertas, mais terras, e isso a igreja aos poucos nesse período, ela vai ficando muito forte, como a gente conhece a igreja no período da Idade Média forte. Então é assim que ela vai crescendo, assim que ela vai ganhando o seu poder. Sobre as relações feudais. As relações feudais o comitatus, como eu tinha falado antes, que era a relação de dependência. E o comitatus também vai criando aquela suzerania e vassalagem, né? O suzerano e o vassalo. Bom, eu sou rei e eu tenho uma terra muito grande. E essa terra, como eu falei, esse período era perigoso por causa das invasões. Então, assim, eu preciso que alguém cuide de territórios mais distantes, que eu não consigo administrar e proteger. Então, eu faço um acordo com a aristocracia, né? Eu faço um acordo com um nobre para ele cuidar da minha terra. Então, ele é um vassalo e eu sou um suzerano, eu sou o senhor. E isso
vai causar, gente, uma grande descentralização do poder real. Mais pra frente, o senhor vassalo, ele acaba virando suzerano. O suzerano, por quê? Porque ele vai dando mais pedaços de terra para outro vassalo e acaba o poder real ficando muito distante. Então, acaba tendo essa descentralização do poder real, que é uma característica forte, né, do feudalismo, é isso, a descentralização do poder real. Então agora o senhor feudal, ele administra e ele protege o feudo. E também você vai ver nesse período as construções de castelos, porque a nobreza vivia assim numa casa grande, uma mansão, mas não tinha muros para fortificar, para proteger. Então nesse período vão querer proteger por causa das invasões, então vai ter aquelas construções de castelos famosas que a gente conhece. Vou falar também da economia, né, do feudalismo. A economia do feudalismo é agrícola, tá? Agrícola de subsistência, ou seja, é autossustentável, não tem intenção de produzir excedentes. Então, se não tem intenção de produzir excedentes, então o comércio cai. Então, há poucas trocas comerciais. Mas é claro que acaba tendo essa sobra, né, esses excedentes. Aí eles vão e trocam por outras coisas que eles querem. Mas há uma queda no comércio nesse período. Porque eles estão ali para o seu próprio sustento mesmo. E eu vou falar aqui sobre as sociedades. Imobilidade social é uma sociedade de casta. Ou seja, não tem como, é muito difícil você transitar. Por exemplo, você camponês e ser da nobreza é difícil, não vou dizer que é impossível, mas não era comum essa mobilidade social, pelo contrário, é uma imobilidade social, é uma sociedade que não transita, tá? E o clero tá no topo da pirâmide, porque a igreja, ela legitima essa sociedade. Ela fala, é da vontade de Deus que cada um exerça o seu papel. Então a igreja ela tem esse poder de legitimar e ela é detentora, né, do conhecimento com seus dogmas e tudo mais. Bom, e essa sociedade é uma sociedade praticamente analfabeta, não era comum as pessoas saberem ler e escrever, não tinha tanto conhecimento assim. Então o que a igreja dizia era verdade, né, para um simples camponês. Tanto que a igreja também investia muito em arte. Então quando o camponês vivia muito na igreja, e ele via aquelas imagens e aquilo ali era verdade para ele, o que estava ali nas imagens. Então, assim, a igreja, ela domina muito os conhecimentos. Também eu acho que você também já deve ter ouvido falar que a igreja, as universidades surgiu com a igreja, né? Aquele universo de vários cursos juntos ali, foi com a igreja. Para os padres no começo, para a nobreza e para os monges copistas. Por quê? Porque a igreja transcrevia, né, os grandes clássicos, né, da antiguidade para o latim. Então, esses monges que escreviam, eles eram monges copistas. Outra curiosidade também é que o livro surgiu nesse período, na Idade Média, né, para que ficasse melhor para escrever as coisas, os monges escrevessem tudo junto ali no livro, porque antes não era. Então, a igreja, ela tem muitos avanços. Então, como eu falei, né, essa ideia de trevas, não era nem tanto essas trevas, é uma ideia preconceituosa, eu falei no outro vídeo. E tem a nobreza. A nobreza, ela tem um papel de administrar e proteger o feudo. Como eu tinha falado, que é a relação de dependência, né, entre o suzerano e o vassalo. Então, o vassalo, que é a nobreza, tem essa obrigação de administrar e proteger o feudo. E a nobreza era composta, né, por reis, grandes senhores feudais, a aristocracia, os cavaleiros também, porque eles ganhavam terras por lutar na guerra, lutar em expansão territorial. E o que eles ganhavam era pedaços de terra. E tinha os camponeses, que eles eram servos, eles viviam a servidão da gleba, que era o que eles eram vinculados, eles eram presos à terra. Ou seja, se eu ganho mais terras, né, sou um vassalo e ganho mais pedaços de terra, essa terra tem camponeses. Então eles não são expulsos, eles são presos à terra, eles vêm junto com a terra.
tá? E também o camponês faz um contrato vassálico com o seu vassalo. E como eu disse, não é um contrato assim escrito, é um contrato de fala, a relação de lealdade, o comitatus, né? Então, assim, o camponês faz um contrato de aperto de mão, esse é o contrato, com o senhor vassalo para poder produzir e ficar no feudo. Mas por que ele vai para o feudo? Em busca de proteção, por causa de todas aquelas invasões e violência que estava tendo nesse período. Então, mas o camponês, ele tem que pagar impostos, ele tem que pagar taxa para viver ali no feudo. E essas taxas, né, tem 4 principais impostos que eu vou dizer para vocês, que é a talha, que é 50% da produção. Então, se eu sou uma camponesa, eu produzo ali na minha terra e não na minha terra, né? Na terra que eu posso produzir, e essa terra aqui, o que eu produzi, 50% é do senhor, né? Do vassalo, do suzerano. Aí tem a corveia. Bom, alguns dias na semana, 2 ou 3, eu vou lá na terra do meu suzerano, na terra do meu senhor, produzir para ele. E tem a banalidade, que é o quê? É aluguel, eu vou ter que pagar os aluguéis das ferramentas que eu usar no feudo. Por exemplo, o moinho, eu tenho que pagar um imposto, tenho que pagar um aluguel para eu utilizá-lo. E tem a mão morta. Pronto. Quando um patriarca da família, né, dos camponeses, morre, então a sua família vai ter que pagar uma taxa para poder continuar vivendo no feudo. Porque esse acordo o acordo só vale para o homem para outro homem, não conta com a família. Então, quando ele morre, o acordo vai junto com ele. Então, a família vai ter que renovar um acordo ou vai ficar pagando lá imposto para continuar vivendo no feudo. Então, gente, quero falar sobre a questão territorial ali do feudo. Então, é um manso, né? Um manso. Então, tem um manso comum, um manso servil e um manso senhorial. O manso comum é bosques, onde tanto o camponês quanto o senhor pode vir e frequentar esse manso comum, que é uma parte do território comum para todos. Mas tem regras, tá? Porque se tiver animais ali grandes, de grandes portes, não pode ser caçado pelo camponês. Só quem pode caçar é o suzerano, o senhor vassalo. E o camponês, ele pode até pegar animais, mas animais bem pequenininhos, uma lebre talvez. E tem o manso senhorial, que é o quê? É as terras do senhor. E essas terras geralmente eram as melhores, e tinha o manso servil, é onde os camponeses moravam e produziam ali. É isso. Acredito que eu falei tudo bem resumido, mas tudo muito útil para o Enem. Quero falar assim para vocês curtir, comentar o meu canal, fazer algum comentário sobre o que vocês querem que eu faça mais vídeos, comentários sobre a aula e tudo mais. E é claro que se inscrevam no meu canal, compartilhem e divulguem para outras pessoas. Então, um beijo, bons estudos para todos!